Pessoal, a gente está indo agora para a aula 8, né? A gente viu na última aula algumas fórmulas que a trigonometria trouxe aí para a gente. A gente ainda vai ficar preso nessas partes de fórmulas ainda, tá? Durante as próximas aulas, então eu vou tentar explicar com calma, eu vou tentar mostrar como cada fórmula vai ser trabalhada, tá bom? Para a gente poder entender ela bem. Se por acaso ainda ficar alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele, vê de novo, tá? Para a gente poder entender certinho, tá bom? A nossa aula 8, ela é sobre o seno e cosseno, tá? A gente vai usar só os valores de seno e cosseno, só que esses valores de seno e cosseno, eles vão estar relacionados a dois fatores. Eles vão estar relacionados à soma e à diferença de ângulos, tá? De valores em graus, tá bom? Vamos entender melhor como isso funciona, tá? A gente já conhece desde o ensino médio, né, o comecinho do ensino médio, desde lá o ensino fundamental, nono ano também, a gente entende os ângulos, e na trigonometria existem os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, de 45 e de 60, tá? O 30, o 45 e o 60, aquele esquema que a gente já conhece de musiquinha e tal, várias formas aí de decorar, né, essa tabela. Essa tabela ela vai ser bastante útil para a gente poder entender como que vai ser dada a nossa continha, e essa tabela você sempre tem que ter ela por perto aí, de um jeito fácil de você lembrar, de você utilizar para a coisa funcionar legal. Tá? O que a gente vai utilizar dessa tabela? A gente vai utilizar as relações entre os ângulos, porque olha lá, tem o 30, tem o 45, tem o 60. Mas para pensar, se eu pegar o 30 e juntar com o 45, eu vou ter 75. Né? Eu consigo descobrir o seno do 75 usando o seno do 30 e usando o seno do 45. Tá? Se eu pegar o 45 e juntar com o 60, fazer uma soma, vai dar 105. Eu consigo descobrir qual é o valor dele usando os valores que eu tenho aqui na tabela, de seno e de cosseno, para descobrir esses ângulos que a gente não vê com tanta facilidade, né? Mas eles podem ser encontrados usando essas relações da aula de hoje, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês primeiro o seno da soma e o seno da diferença. Como é que eu vou descobrir o valor do seno daquele ângulo? A fórmula ela é muito parecida, tá? A fórmula do seno da soma, e como é que eu sei que ele é o seno da soma, né? Porque eu tenho aqui dois valores se somando. Eu tenho um valor somando com outro valor, tá? Então esse aqui é o seno da soma, tá? Ele usa os valores do seno e do cosseno, olha lá, presta bem atenção, os valores do seno e do cosseno dos dois ângulos que eu quero. Então tem o seno de A, mas também tem o seno de B. Tem o cosseno de B, mas também tem o cosseno de A. Então no fundo, eu vou usar todos os valores de seno e cosseno. Tá? Eu só tenho que saber onde cada um deles vai ficar. Tá? Alguns vão multiplicar, outros vão somar. Então é importante prestar atenção em como essa formulinha aparece para você conseguir entender melhor. Tá bom? Essa aqui então é a fórmula do seno da soma. A gente tem também o seno da diferença. Tá? O seno da diferença ele muda pouca coisa. E aí vai facilitar um pouco a nossa vida aqui para poder identificar. Tá? O seno da diferença ele faz aqui, ó, presta atenção, a diferença entre o A e o B. E onde que está a grande mudança aqui da continha, né? Aqui era um sinal de mais, né? Uma soma, e aqui ele faz uma subtração. Então percebe que são os mesmos itens, a mesma ordem, tá? Só mudou o sinal. Então o seno ele é mais fácil, vamos dizer assim, de você perceber ele por conta do sinal que ele mostra para a gente. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para você poder ver como ele acontece. Eu quero achar o seno do 105. O 105 ele não existe na tabela, o 105 não faz parte dos ângulos notáveis, mas o que eu consigo perceber? Que para encontrar o 105, eu posso ter o 45 se somando, né, se juntando com o 60. Então, se eu juntar o 45 com 60, dá 105. Isso quer dizer que eu vou poder usar os valores do 45 e os valores do 60 para chegar onde eu quero chegar, tá bom? Então aqui eu coloquei um pedaço da tabela, daquela tabela que eu já apresentei no começo aí, e agora a gente vai poder ver como esses valores vão interagir, tá bom? Eu vou colocar a fórmula e olha lá, como é que eu sei qual é a fórmula que eu vou precisar, né? Vai depender de como os meus ângulos vão trabalhar. Então, por exemplo, para fazer o 105, eu preciso somar. Então, eu vou fazer o seno da soma. Se fosse para fazer aqui o 15, né, que seria o 60 menos o 45.
Se fosse para fazer o 15, que seria uma subtração, aí seria o seno da subtração, tá? O seno da diferença, tá bom? E aqui eu tenho que também prestar atenção na ordem. Qual é o número que vem primeiro e qual é o número que vem depois, para a gente conseguir encaixar cada coisa no seu lugar certinho, tá bom? Então, eu vou primeiro colocar o 45, isso quer dizer que onde aparece o A vai virar 45, tá? Aqui no final também. E o B está vindo depois, e aqui quem vem depois é o 60. Então, onde for B, vai aparecer o 60. Então, agora eu já sei onde vai cada seno, onde vai cada cosseno desses dois ângulos aqui, tá joia? Eu posso já, inclusive, somar esses dois aqui para mostrar o que eu estou procurando. Tá? Então, eu estou procurando o seno do 105, o seno do 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno do 60 é 1 sobre 2, eles estão multiplicando, tá? Então, um pontinho de vez. E eles vão somar com o quê, né? Eles vão somar com o seno de 60, que é o raiz de 3 sobre 2, que está multiplicando o cosseno de 45, que é o raiz de 2 sobre 2. Então, eu substituo todo mundo aqui, né? E como que eu vou chegar nesse resultado? Primeiro a gente tem que multiplicar, né? O primeiro passo é você fazer a multiplicação, é a prioridade aqui na conta, né? Lembra que a multiplicação de fração é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aqui também, ó, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Aqui só tem um detalhe que eu não vou resolver, eu não vou multiplicar as duas raízes. Tá? Eu não vou fazer essa multiplicação aqui, porque ela vai ter um outro propósito depois. Então, por enquanto, eu não vou fazer essa conta. Ela vai ficar assim, ó. O raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2, 2 vezes 2 é 4. O raiz de 3 vezes raiz de 2 eu não mexi, ó, deixei quieto aqui. Embaixo 2 vezes 2 dá 4. Tá? Por que eu não mexi? Por que eu não fiz ali virar raiz de 6? Porque se você olhar com atenção agora, tem elementos semelhantes. E elementos semelhantes vão permitir que eu simplifique essa expressão, que eu fatore essa expressão. O que eu tenho de semelhante? Eu tenho aqui o raiz de 2, e ele está aqui também. Né? E eu tenho aqui embaixo 4 e ele está aqui também. Por que eu não já fatorei aqui em cima? Porque aqui ainda tinha que fazer a minha multiplicação. Depois que eu faço a multiplicação que eu vou poder fatorar. Tá? Então o que eu tenho aqui de fator comum? O que repete? O raiz de 2 está repetindo e o 4 está repetindo. Se eu tivesse multiplicado, se eu tivesse colocado a raiz de 6, aí ia ser mais difícil de enxergar essa parte parecida, essa parte comum, tá bom? Então, por isso que eu não multipliquei lá, que a gente não faz isso, para poder enxergar mais fácil agora. E aí, o que acontece, né? Eu deixo o meu fator comum, eu deixo os meus números aqui que se repetem à parte, deixo eles separados, e eu vou escrever o que sobrou na frente, né? Fazendo uma multiplicação. Então, o raiz de 2 sobre 4, ele está se repetindo aqui e aqui. Então, ele vai ficar separado, tá? Nessa primeira parte, o raiz de 2, se eu já usei ele, e ele está aqui fora também, quer dizer que ele se dividindo vai virar 1, né? Raiz de 2 sobre 4. Dividido por raiz de 2 sobre 4, ele por ele mesmo sempre dá 1. Tá? Então esse 1 vem da divisão do raiz de 2 sobre 4 por ele mesmo. Tá? E essa outra parte, o que eu tenho? O raiz de 2 aqui, o 4 aqui já existem. Né? O que está sobrando na conversa? Está sobrando o raiz de 3. Então esse raiz de 3 vai aqui fazer companhia com esse 1 para poder fechar a continha. O seno de 105, então, ele vai ser o raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 3 mais 1. Tá? Eu sei que não é um resultado bonito de se ver, a gente gosta de fazer a conta e ela dá um resultado redondo, um resultado, né, exato e tal. Não é o resultado comum, tá? Mas é o resultado do seno de 105. É assim que a gente faz a continha desenrolar e finalizar. Tá bom? Então, o seno de 105 é essa expressão aqui matemática. Beleza? Agora a gente vai para o cosseno. O cosseno também tem o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Tá? De novo, a fórmula ela é parecida, ela muda só alguns detalhes, então é importante prestar atenção. Tá? O cosseno da soma, né? Lembra que é cosseno da soma, a soma é desses dois elementos. Tá? Ela muda o que? Né? Primeiro ela mostra o cosseno dos dois. Olha lá, cosseno de A e cosseno de B. Depois ela mostra o seno dos dois. Então a ordem da regrinha do cosseno é diferente da ordem da regrinha do seno. Tá? Então tem que prestar atenção nisso. Tá? E olha o detalhe também. Aqui está somando, né? Só que no meio da conta ele está subtraindo, ele está fazendo o contrário. Tá? Olha o que acontece no cosseno da diferença.
o cosseno da diferença, né? Está fazendo uma subtração aqui. Os valores são os mesmos, ó, na mesma ordem, igualzinho está aparecendo, só que qual é o detalhe? Aqui está de um jeito e aqui está de outro, né? Aqui, quando somo os dois números, eu faço uma subtração dos resultados da multiplicação. Agora aqui, quando eu faço a subtração dos ângulos, né, para fazer a diferença dos ângulos, o que eu faço no meio é uma adição. Então percebe que é o contrário. Então, se você precisar fazer a adição de dois números no cosseno, você vai ter que subtrair as multiplicações. Se você ter que fazer uma subtração de dois números aqui no cosseno, então você vai ter que somar esses dois. Como a fórmula é igual, né? Então é só prestar atenção se eu tenho que somar ou se eu tenho que subtrair. E como é que eu vou prestar atenção nisso? Você tem que ver qual é o ângulo que você tem. Se para chegar naquele ângulo vai ser mais fácil somar ou se vai ser mais fácil subtrair. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui, agora do cosseno. Olha lá, eu quero o cosseno de 15. Eu não vou conseguir o cosseno de 15 somando, porque se eu pegar o 30 mais o 45 não dá 15. Se eu pegar o 30 mais o 60, não dá 15. Se eu pegar o 45 mais 60, não dá 15. Então eu só vou conseguir fazer o 15 através de uma subtração. Eu vou fazer o 15 aparecer quando eu pego o 60 menos o 45. Mas eu também consigo fazer se eu pegar o 45 menos 30. Vai dar um resultado diferente se eu fizer isso? Não, o resultado é o mesmo. Tá? Você só vai pegar um caminho diferente para chegar lá. Tá? Os caminhos, eu sempre costumo falar isso, os caminhos eles são vários. A diferença é qual você vai pegar, se pode ser um caminho mais curto ou não. Nesse caso, já que é sempre a mesma fórmula, não tem caminho mais curto. Tá? Se eu pegar aqui o 30... o 45 menos 30 é a mesma coisa, o mesmo caminho, a mesma dificuldade do 60 menos 45. Então não vai mudar nada, tá bom? Coloquei a tabelinha também para a gente poder ver, tá? Dos nossos valores. E eu tenho então o cosseno da diferença, né? É o 60 menos o 45. Que eu vou substituir, tá? Aqui de novo. Tem que prestar atenção na ordem, tá? O primeiro número, que vai ser o valor do A, ele tem que aparecer onde o A aparece. O segundo número, que vai ser o valor do B, ele tem que aparecer onde o B aparece, tá bom? E a regra depois disso é a mesma da regra do seno. Então, apesar de ser, vamos dizer assim, 4 fórmulas diferentes, a regra é uma só. Você olha na tabela, coloca cada seno e cada cosseno no seu lugar correto, tá? Que é o que a gente fez aqui, ó. O cosseno de 60, 1 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cada um no seu lugar certinho, de acordo com a fórmula. Ninguém pulou ninguém ficou deixado para trás. Todo mundo que apareceu aqui em cima está aparecendo aqui embaixo, certo? Sempre olhando ou lembrando da tabela. Tá? E o que acontece agora é a mesma coisa, é a mesma multiplicação. Tá? E lembra que essa parte aqui das duas raízes a gente não mexe para facilitar a nossa vida. Então, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, 2 vezes 2 é 4. Raiz de 3 vezes raiz de 2 fica quietinho no canto dele, a gente não mexe. 2 vezes 2 é 4. E é aqui que a gente vai poder fazer o mesmo esquema que a gente já fez, que é a de fatorar. Tá? Raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 3 mais 1. Né? A forma fatorada dessa daqui. De novo, por que é fatorado? Porque o raiz de 2 se repete. Então eu tiro ele, separo ele e coloco ele uma vez só. E o 4 se repete, então também vou colocar ele uma vez só. E aí a gente consegue fatorar e deixar ela um pouco mais simples do que ela estava antes. Beleza? Então a nossa formulinha do seno e do cosseno, da soma e da diferença, ela trabalha sempre seguindo esse roteiro, sempre seguindo esse passo a passo e sempre baseada na nossa tabela. Beleza, pessoal? Até mais.